Matchpoint Itália, com requintes de crueldade, 24 para a Itália, 13 para a Polônia. Temos que mandar estudar o pulmão dela, hein? Como sugere a antropologia, que é o estudo que abrange, no contexto geral, o ser humano, tá maluco. Que facilidade. Como joga a bola Antropova. E lá vem manga. Parece até que tem 2 pulmões ali, né? Até Antropova, parece. que saque espetacular, voltou de graça, pode acabar agora, Sila na diagonal para fora. Bola para fora de Miriam Sila, 14º ponto da Polônia. E não precisava nem voltar a levantadora agora, né? Joga com 3 opostas, 5 centrais, não precisa. Tá desfeita a dupla troca. São 10 oportunidades para a Itália carimbar o passaporte à final no 25º ponto. Tá desfeita a dupla troca também na Polônia. Segunda bola de jogo para a seleção da Itália. Sacando a Venerska. Sacando na Sila. Alessia Orro para Egonu. Toca no bloqueio, vai embora. A Itália mais uma vez na decisão. 3-0 para cima da Polônia. 25-18, 25-16, 25-14, com autoridade, a Itália vai defender o título da Liga das Nações. Chega a marca impressionante de 14 vitórias, 10 delas por 3-0. E nesse domingo aguarda o vencedor de Brasil e Japão e vai chegar lá com apenas 7 sets perdidos, uma campanha impressionante das comandadas de Júlio Velasco. A Itália avança. A Polônia, mais uma vez, vai disputar o bronze nessa transmissão que tem o apoio do Team GM, agenciamento esportivo levado a sério, e também da Volt 100% Brasil. Números e análises aqui no Web Vôlei com Gurja e o Daniel Bortoleto, e a Itália pedalou de novo. A gente veio por um jogo, mas acabamos vendo um passeio, um atropelo. Escolham aí a forma de definir essa semifinal. A Itália trucidou a Polônia. A Polônia que jogando em casa, talvez tivesse uma oitava jogadora, não teve. Ela não conseguiu colocar a torcida em quadra, né, Gojinha? Um momento do primeiro set ali, talvez um comecinho do segundo, mas fora isso, a Itália foi dominante. E fico sempre com aquela dúvida quando acaba um jogo assim. A Itália que jogou muito ou a Polônia que não jogou nada? Acho que um pouco dos dois, viu, Boss? Para ilustrar o seu comentário, 51 pontos de ataque contra 30 do conjunto polonês, 11-6 em blocos e 3-1 em aces. 25-18, 25-16 e 25-14 parciais decrescentes para uma partida imponente do conjunto italiano. E se a gente vinha dizendo que as ponteiras estavam devendo, que essa era uma vulnerabilidade do conjunto italiano, hoje deu conta do recado e com muita qualidade. Tanto a Sila quanto a De Grade jogaram muita bola, não foram agredidas pelo bom serviço em certas oportunidades do conjunto polonês e botaram a bola no chão. E aí quem tem Egonu desfilando voleibol em quadra e uma dupla troca com Antropova, que sempre chega macetando, tanto no ataque quanto no saque, que para mim tem um dos melhores bloqueios de base do planeta, fica difícil. A Polônia não conseguiu fazer frente à Itália, com exceção ao início da partida, onde abriu 4-0, ainda com o auxílio ali da René, né, que não tinha apitado o serviço da Venerska, que deixou na rede e voltou o saque. Então, por isso, a Polônia conseguiu abrir aquela breve vantagem no início da parcial. E cabe a corneta ao Lavarini. Mexeu mal. A Venerska jogou muito mal a partida e foi só substituída na reta final da parcial pela Grabka numa dupla troca. Para mim, ali foi o grande BO do conjunto polonês. Não teve conforto em momento nenhum as atacantes. Ô Bruno, quando o seu time só joga 1h13, vai treinar na sequência direto ou você resolve deixar a moçada dar uma descansada? Deveria, né? Deveria treinar, mas não é o que usualmente acontece, até porque meu time nunca joga 1h30, joga sempre melhor, tá brincando? Quando joga 1h30 para ganhar.
Entendi. Achei que você ia dizer que quando joga 1h30 é porque tomou um sacode que a Polônia. Realmente, olha, é assustador o nível italiano, né? Assustador. Quando as ponteiras estão a fim de jogo, realmente fica muito difícil parar essa seleção. Não tem muito mais o que dizer não, rapaziada. Estou assustado com o nível italiano. Uma campanha de 7 sets perdidos. Olha, temos que revirar os nossos estudos aqui. São agora 28 vitórias seguidas desde junho do ano passado. Derrota para o Brasil no dia 1º de junho. VNL 2024. Desde então, a Itália enfileirou a reta final da última VNL, todos os jogos da Olimpíada e todos os jogos dessa VNL até aqui. Impressionante. São 14 nessa edição, né? 14 jogos, 14 vitórias. Deixa eu trazer algumas... vai adiantar se na partida derradeira, que vale o caneco, não sair vitoriosa, né? Então, calma lá também, porque é uma campanha irrepreensível, sem dúvida, mas não é uma campanha com grandes atuações. Tem oscilado também a Itália. Hoje jogou muita bola, imprimiu todo o ritmo do começo ao fim a partida, não deu chances à Polônia, mas tem um caminho, e a gente sabe qual é. Japão levou a Itália para o tie-break na primeira fase, né? Vou arriscar dizer para vocês aqui que talvez tenha sido o melhor jogo da Itália na temporada. A Itália, na terceira etapa, jogou em alguns momentos com uma certa preguiça. Mas é uma Itália que aprendeu a decidir, né, senhores? Quando a gente olha o que está acontecendo nesse último 1 ano e meio, é muito claro que essa geração aprendeu que muitas vezes você não precisa do 100% o tempo todo. E faço esse comentário para trazer o que eu tenho visto de Paula Egonu. Eu acho que no jogo passado, em algum momento a gente chegou a falar que parecia que ela estava guardando forças. Ela foi de Maria Gotinha, Zé Gotinha, durante 4, 5 ataques seguidos. E aí, quando precisa soltar o braço, está lá, está guardando energia. Então, eu não sei se essa nova Egonu que a gente está vendo é uma Egonu que aprendeu que ela não precisa vir 100% o tempo todo, ela aprendeu que 70% para ela faz diferença, ela aprendeu que ela pode largar de vez em quando, e quando precisa atacar, a energia está guardada. E se tudo der errado, vem a Antropova e resolve. Então, assim, eu acho que amadurecimento pessoal, amadurecimento coletivo de um grupo, o Velasco fazendo desde a primeira semana com que as jogadoras titulares joguem, e quando uma joga mal, vem a outra e vira titular no jogo seguinte. Então, eu acho que parte desse pacote todo é a evolução do atleta e a evolução de um time. E agora os adversários que se virem. O Gorgia fez até uma observação bastante interessante na partida das italianas contra as americanas, né? Que talvez seja até proposital alguns levantamentos da De Gennaro mais espetados para aproveitar essa envergadura da Egonu, que ela pode definir sem dar na bola, ela vem definindo só lambendo o bloco, fazendo uma largada de cima para baixo, né? E a De Gennaro realmente assusta também, né? O que ela tem jogado nessa fase final, brilhou no fundo da quadra, a gente deu aqui os números de defesa da De Gennaro, né, já liderando o ranking das defensoras, foram 14 contra a seleção americana, e hoje o nível que ela apresentou nos levantamentos de manchete, que precisão. E bolas difíceis, né, Bruno? Não era aquela bolinha alta no meio da quadra, que ela tá com o corpo embaixo da bola e só faz a parábola. Bolas dificílimas em que ela chega na pinta. A Egonu sabe onde a bola vai. Sobre a Egonu, eu acho que a grande evolução dela é no serviço. Ela tem corrido menos riscos, ela termina a partida hoje com 17 acertos e na competição são 218, mas em pontos diretos no saque são apenas 9. Ela tem cometido menos erros. Hoje foram 3 erros na partida, apenas 2 erros no saque e 1 em ataque. Ela está jogando ao natural, tranquila. E para mim, boss, estou contigo sobre essa melhor atuação italiana na competição por conta da importância que teve Degrade e Sila. Elas eram coadjuvantes, pouquíssimo candidatas a protagonistas, mas hoje foi diferente. A Degrade fez um partidaço, foi a segunda maior pontuadora da partida com 13 acertos e praticamente 60% de aproveitamento ofensivo, e a Sila termina o confronto com uma dezena de acertos, 9 deles em ataques, além de um ace, apenas um erro no saque, mais errática nos ataques, é verdade, com 5 equívocos, mas com tomadas de decisão inteligentes e soltando o braço. A gente não viu a Sila vindo de Maria Gotinha, não. Ela veio para definir. E acho que por isso
traz esse resultado mais saliente aos olhos de uma Itália imponente contra o adversário, por conta da efetividade das ponteiras. Quando as ponteiras não estavam jogando, a Itália já vinha ganhando e quase sempre por 3-0. Quando as ponteiras vêm para jogo, aí fica realmente difícil para qualquer adversário. Cabe elogios a Orro também, hein? Não citamos o nome dela, mas ela é a levantadora com maior pontuação na competição, já tem 30 acertos na Liga das Nações e está muito bem na distribuição. A bola está chegando na pinta, a gente vinha dizendo, né, que as bolas para centrais pareciam que estavam um pouco baixas, mas hoje foi tudo redondinho para a partida da Orro também. O que não dá para dizer do outro lado, né, senhores? A gente não gosta de massacrar atletas aqui, mas a atuação hoje da Venerská faz com que todo torcedor polonês fique de joelhos e peça para Volos mudar de ideia e voltar a jogar nessa seleção. É uma Polônia que fica capenga, no fim das contas, né, senhores? Hoje, a levantadora, ela, em alguns momentos, ela parecia que ela estava com vergonha do que ela própria estava fazendo em quadra. E aí acho que o Lavarini, por ter demorado tanto para fazer a troca, simplesmente perpetuou uma Polônia que não encontrava saídas, né? Difícil, hein, senhores? Uma atuação como essa faz você ter vontade de se esconder, né? Eu gosto de dizer que um levantador comum faz atacantes especiais se tornarem atacantes comuns, e que um levantador especial faz com que atacantes comuns sejam definidores especiais. Hoje a gente viu a Venerská jogando contra. E já desde a primeira ação, né? Não fosse aquela confusão ali de mandar voltar o ponto, ela já começaria com um erro de saque, né? A Venerská. Acho que individualmente só se salvam hoje na Polônia Korneluk e Smarzek, que veio do banco. Tô contigo, Bruno. Olhando para o número das jogadoras de extremidades aqui, muito ruim. Nem a Sviglovska hoje foi aquela líbero que fez diferença em outros jogos, né? E um time que foi confuso em alguns momentos, indeciso em outros. Será que sentiu o peso de jogar em casa, hein, senhores? Eu acho que sentiu o peso italiano mesmo, viu? Chumbo grosso para tudo quanto é lado, um conjunto organizado, a bola não cai com facilidade, tem que atacar 3, 4 vezes, perde a lucidez, e com a bola chegando quadrada, né, cara? Se a bola tá na pinta, os atacantes têm conforto para tomada de decisão, pode fazer o que quiser com a bola, mas em várias oportunidades a gente viu as atacantes obrigadas a largar por ser a única alternativa, né, para transpor a bola à quadra adversária. Eu boto 50% dessa atuação bastante abaixo da Polônia na conta da mão. E na conta da mão e do Lavarini, que perpetuou aí a sua levantadora Venerská em quadra, tirou a confiança tanto dela, que já era nítido que não havia, quanto também da Grabka, que ficou no banco falando, mas se eu tô aqui no banco com essa atuação da minha concorrente na posição, é porque eu sou pior que ela, né? Deixa eu pegar algumas mensagens da galera aqui para a gente poder, daqui a pouco, almoçar cedo, né? Que alegria poder almoçar cedo. Fernanda Monteiro, a Itália dá a sensação que joga com a força mínima necessária para vencer. Timaço, faz todo sentido o que você escreveu aqui. Vinícius Moraes, Segonu nem suou hoje, vai dar trabalho amanhã. Tenho certeza. O Lauriclésio concorda comigo que o melhor jogo da Itália que ele viu em 2025. Francisco Santana, na verdade, seja dita, a Orro tá bem. E é impressionante, né? Elogia a Orro, elogia a Egonu, daqui a pouco vem elogiar a Mônica De Genária chovendo molhado. E aí partida da Danese no bloco, né, Daniel? Você vê pela pontuação, né, Bruno? Assim, por mais que você tenha a Egonu ali um pouco mais desgarrada, 17 pontos, 13 da Degrade, 10 da Sila, 9 da Fá, 8 da Danese, 6 da Antropova. Então, assim, é atuação coletiva, né, amigo? E aí, quando você começa a ver esses números, fica difícil para um time bom fazer diferença. Quando um time não joga nada, como foi a Polônia hoje, então aí fica completamente impossível. Deixa eu pegar mais mensagens da galera aqui. O Cícero, lembrando que faz falta a Volos. Mas segundo ele, mas não sei se nem com ela seria muito diferente. Já seria um pouquinho diferente, viu? Ano passado jogou a Volos, Daniel, a semifinal, e foi um pedal igual, parecido, né? Teve um 25-12 no terceiro set. Acho que não faria essa diferença toda, não. Nessa partida, a Polônia pontuou uma vez mais do que na semifinal da última edição. Com a Volos em quadra, então, pontuou menos.
Francisco está lá no ginásio. A minha sensação é que depois que a Polônia levou a virada no primeiro set, deixou de acreditar no jogo. Depois daquilo foi realmente um atropelo. O Rafael Simão, torço pelo contrário, mas estarei feliz se o Brasil fizer um jogo parelho amanhã e perder. Não, aí você está muito pessimista, Rafael. O Brasil tem mais bola que a Polônia aí aos montes. Mas primeiro temos que fazer a nossa parte logo mais aqui contra o Japão. E o Japão vem mordido, né, rapaziada? Foi pedalado pelo Brasa por sets diretos na fase classificatória. Então tá, senhores. Querem aproveitar para almoçar um pouco mais cedo, já que a Itália nos brindou aí com essa surra, e a gente volta por volta das 10 para as 3, é isso? Vamos um pouquinho mais cedo? Vamos voltar 15? Vamos entrar 15 para as 3? Vocês têm disponibilidade para a gente ter um pré-jogo um pouquinho mais longo aí para esse Brasil e Japão? Eu voto sim. E vocês aí no chat? Estarão conosco aqui se a gente abrir 5 minutinhos antes do que o usual? Já que dá tempo de almoçar com tranquilidade, já chegar aqui com o almoço digerido? Bora. Tamo junto. Se o Leandro Lacar quiser, a gente tá junto. Até porque ele me derrubou na última transmissão, né, Leandro Lacar? Não esqueci que ele me derrubou na última transmissão. Eu vou me vingar ainda. Não vai ser hoje, não vai ser agora, mas eu ainda me vingo depois daquela cortada, tesourada ao fim da última transmissão. Tô brincando, amigo. Você tinha razão. Quem estava errado era eu, no fim das contas. Mas então é isso, senhoras e senhores. A gente vai almoçar, já que o Lacar não vai me derrubar hoje, por enquanto, até agora não me derrubou. E a gente volta para esse Brasil e Japão para decidir quem vai enfrentar a Itália. Se Deus quiser, vai ser o Brasa. E se Deus quiser, vai ter muito mais jogo nessa final de amanhã. Senhores, obrigado mais uma vez. A gente se vê daqui a pouco, hein? Valeu, Boss, valeu, Bruno, Lelacar, audiência, tamo junto. Então, horário marcado, daqui a pouco, 15 para as 3, a gente dá início aos trabalhos na transmissão para assistirmos, se Deus quiser, o Brasa avançar a final, pedalando o Japão. Forte abraço, até já já. Valeu, Gurja, valeu, Daniel, Leandro Lacar, todo mundo que acompanhou conosco, deixou o like, se inscreveu no canal, até esse imperdível Brasil e Japão.